Deus, nesta manhã de domingo, esta manhã tão maravilhosa, onde nós separamos esse tempo para adoração, para aprendermos da palavra do Senhor, para trazer a nossa casa, a nossa família aos pés da cruz. É tão bom ver esse movimento das crianças aqui à frente, recebendo a bênção de Deus e saindo daqui abençoados para aprenderem mais e mais da palavra do Senhor. Que Deus esteja abençoando as nossas famílias, nos fortalecendo e que possamos ser uma igreja sempre abençoada e abençoadora. E hoje nós iremos falar sobre as perspectivas bíblicas da igreja. Eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias comigo, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no capítulo 2, versículo 9. Eu convido os irmãos a abrir esse texto e nós estaremos em pé lendo esse versículo junto, apenas um versículo para a nossa meditação nesta manhã sobre as perspectivas bíblicas da igreja. Vamos ler esse versículo para a nossa edificação. Todos juntos? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja Deus. Oremos. Pai querido, estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor. Tua palavra é especial para nós, é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Nós queremos aprender mais e mais da Tua palavra, queremos conhecê-la, queremos aplicá-la na nossa vida, queremos que o Senhor possa falar ao nosso coração. Queremos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito que inspirou esta passagem bíblica possa nos iluminar para que possamos entendê-la e que possamos amar mais e mais, ó Deus, ser povo do Senhor, ser igreja do Senhor e amar a Cristo, o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso resgatador, o nosso Redentor, de todo o nosso coração, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Nós vivemos em uma época, meus irmãos, em que muitas pessoas perguntam quem somos. As pessoas querem saber a sua identidade. A identidade tornou-se uma das grandes questões do nosso tempo. As pessoas procuram respostas para a sua identidade. Algumas procuram respostas à sua identidade no casamento. E pensam o seguinte: eu serei feliz se eu casar. Casamento é uma bênção de Deus, a família é o projeto de Deus. As pessoas também procuram a identidade na sua profissão, quando a pessoa pode ter uma profissão boa na vida. As pessoas então se identificam também como na sua profissão. As pessoas também procuram a sua identidade na sua posição social, a posição que ela ocupa na sociedade, o seu status, também nos seus bens. Se eu tenho, eu sou feliz. Se eu tiver um pouco mais de dinheiro, eu vou ser mais feliz, mais bem-sucedido, terei sucesso nas suas realizações e até mesmo nas opiniões dos outros. Existem muitas pessoas que gostam de seguir as curtidas que eles recebem nas redes sociais, como se as opiniões dos outros possam formar o seu caráter, a sua identidade. Pedro, porém, meus irmãos, não começa dizendo aos cristãos o que eles precisam fazer. Primeiro, ele declara quem eles são. Por isso ele começa dizendo: vós, porém, sois. E essas palavras aqui estabelecem um contraste. A palavra porém, contudo, todavia, no entanto, mas, é uma conjunção adversativa, mostrando o contraste. E nós devemos sempre buscar a nossa identidade à luz da palavra de Deus. O mundo pode olhar para a igreja e enxergá-la como uma igreja fraca, pequena, desprezada, sem importância. E naquele tempo esse povo era um povo forasteiro, perseguidos. Estavam na dispersão, no ponto da Galácia, e era um povo que estava sendo perseguido pelo Império Romano. E os próprios cristãos, em meio às perseguições e dificuldades, poderiam sentir-se assim, abatidos, fracos, sem importância, porque perderam as suas posições sociais, porque perderam os seus bens, perderam os seus empregos. Mas Deus apresenta uma perspectiva completamente diferente. A igreja não define a sua identidade pela avaliação do mundo, pela opinião do mundo, mas pela palavra de Deus. E por isso Paulo, então, ele fala sobre 4 expressões muito importantes. Vós, porém, sois raça eleita. Vós, porém, sois sacerdócio real,
nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E depois ele apresenta a finalidade desta identidade, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nessa passagem nós temos a identidade da igreja, bem como também a sua missão. E a grande verdade desta passagem é que a igreja pertence a Deus e foi chamada a viver em santidade e anunciar a sua maravilhosa luz. E se Deus nos deu uma identidade tão elevada em Cristo, nós precisamos compreender o que significa ser igreja e viver de acordo com essa identidade. E em primeiro lugar, nós podemos ver que a igreja é um povo escolhido por Deus. Pedro então começa a sua carta dizendo: vós porém sois raça eleita. Nós somos um povo escolhido por Deus. Deus nos escolheu não por nossos méritos, mas por sua graça. A Bíblia diz que Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, antes de existir o sol, as estrelas, a lua, os mares, a terra, os demais planetas. Deus nos escolheu em Cristo Jesus. E a palavra eleita aqui aponta para uma iniciativa soberana da graça de Deus. A igreja não existe porque algumas pessoas se decidiram tornar-se melhores do que as outras. Ela existe porque Deus escolheu chamar pecadores para si em Cristo Jesus. E Pedro já havia falado sobre isso no início da sua carta. Quando ele abre a sua carta, escrevendo esta carta, pegando a ssua pena, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que foram forasteiros, que são forasteiros da dispersão no Ponto, na Galácia, na Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então ele começa a falar aos eleitos de Deus, aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus, aqueles que foram escolhidos livremente pela decisão divina que Deus determinou na eternidade. E em 1 de Pedro 1,3, ele diz que Deus nos regenerou para uma viva esperança. Em 1 de Pedro 1,23, ele afirma que fomos regenerados pela palavra. Portanto, essa raça aqui não é uma questão de descendência natural, mas de novo nascimento. Nós nascemos de novo, o Espírito Santo soprou a sua palavra em nossos corações. Somos um povo formado pela graça. No Antigo Testamento, Deus chamou Israel, e a partir de Abraão, e Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, em ti serão benditas todas as famílias da terra, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E aqui nós podemos ver que Deus então forma um povo. E em Êxodo 19, versículo 6, ele diz: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. E agora Pedro aplica estas categorias ao povo de Deus reunido em Cristo. Isso significa que a nossa identidade não está fundamentada em origem familiar, posição social, cultura ou nacionalidade. Porque Cristo comprou a sua igreja dentre todos os povos da terra, tribos, povos, línguas e nações. Eu disse aqui para os irmãos que estive em Manaus, eu vi uma tribo que esteve na reunião do Supremo Conselho, uma igreja presbiteriana, embrenhada no meio das matas ali da Amazônia, e esses irmãos saíram para cantar alguns dos seus cantos, que eles cantam lá na tribo. Eles andaram de barco 3 dias, 3 dias navegando, no Rio Solimões, no Rio Negro, até chegar em Manaus, para poder cantar e participar daquela grande assembleia. Meus irmãos, fomos comprados pelo sangue do Senhor, o Senhor nos escolheu, a nossa identidade está em Cristo. Não somos igreja porque somos melhores, somos igreja porque nós fomos alcançados pela graça, fomos comprados pelo sangue de Jesus. Isso deve produzir em nós humildade.
Isso deve produzir em nós quebrantamento. Se somos escolhidos pela graça, não podemos olhar para quem ainda está nas trevas e dizer: eu sou melhor do que você. Nós devemos dizer: eu também estava nas trevas, mas Deus me chamou para a sua maravilhosa luz. A eleição, meus irmãos, bíblica não alimenta arrogância, soberba, alimenta humildade. Alimenta humildade. O próprio Senhor Jesus diz isso: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. E o próprio Jesus disse: não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós outros, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Foi Ele que nos escolheu. A igreja é uma raça eleita. Mas em segundo lugar, a igreja também é um sacerdócio real. E Pedro então continua dizendo sacerdócio real. No Antigo Testamento, os sacerdotes representavam o povo diante de Deus e ensinavam a palavra. Eles então ofereciam ali o sacrifício, a expiação. Eles representavam o povo diante de Deus. Eles ofereciam um cordeiro, um novilho, e derramavam o sangue numa bacia, passavam nos umbrais da porta, ofereciam holocaustos, oferendas ao Senhor. Mas Pedro declara que em Cristo todo o povo possui então uma vocação sacerdotal. Isso não significa que todos exercem a mesma função ministerial. A Bíblia estabelece diferentes dons e chamados. Nós somos um sacerdócio real, mas significa então que todo cristão pertence a um povo que tem uma missão diante do mundo. A igreja não foi salva para ficar inerte, paralisada, porque o véu foi rasgado de alto a baixo, e hoje nós podemos adentrar na presença de Deus pelo sangue de Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Hoje nós não temos um culto onde derramamos aqui o sangue do Cordeiro, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que derramou o seu sangue na cruz do Calvário. E todos aqueles sacrifícios, então, do Antigo Testamento, eram apenas sombras que apontavam para Cristo, apontavam para a cruz. Jesus, meus irmãos, é o nosso único mediador entre Deus e os homens. Nós nos aproximamos de Deus pelo sangue de Jesus. O nosso culto de gratidão, de louvor, passa pela cruz. Porque na cruz do Calvário, Jesus abriu a porta da nossa redenção, da nossa salvação. E a nossa missão é apontarmos para Cristo. Nós devemos apontar as pessoas para Cristo. Pergunte: minha vida tem apontado pessoas para Cristo? No trabalho, na família, na vizinhança, na escola, na faculdade, nos relacionamentos, nas redes sociais. Nós somos chamados para representarmos o Rei. Por isso Pedro disse que nós somos sacerdócio real. A igreja é um sacerdócio real porque ela vive para servir ao Rei e para testemunhar dele. Todo crente é um sacerdote. Todo crente deve apontar pessoas para Cristo. Todo crente é um servo de Cristo e pode se achegar agora na presença de Deus, porque o véu foi rasgado de alto a baixo, e você pode adentrar na presença de Deus pelo sangue de Jesus. Mas, em terceiro lugar, meus irmãos, a igreja é uma nação santa e pertence exclusivamente a Deus. Pedro acrescenta dizendo: nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E santo aqui quer dizer separado para Deus. Você foi consagrado para Deus. A santidade aqui não é simplesmente evitar determinadas coisas, é pertencer a Deus, é viver de maneira coerente com essa pertença. Você é propriedade exclusiva de Deus. Pedro não diz apenas que somos um povo separado do mundo, nós somos um povo separado para Deus. Para Deus. E quando a pessoa coloca uma aliança no dedo, por exemplo, quando casa, aquela pessoa pertence a alguém. A aliança comunica uma verdade: eu pertenço a alguém.
Quando você casa, você diz, eu pertenço a alguém, e ela me pertence. Da mesma maneira, a vida cristã comunica esta aliança, esta verdade. Eu pertenço a Deus. Eu não pertenço mais a mim mesmo. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Isso significa que a nossa agenda pertence a Deus. A nossa família pertence a Deus. Os nossos recursos, os nossos bens, o nosso dinheiro, a nossa casa, tudo que somos, tudo que temos, pertencem a Deus. Os nossos dons pertencem a Deus. O nosso corpo pertence a Deus. A nossa vida pertence a Deus, porque nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. É por isso que o diabo não tem mais poder sobre a vida de um crente. Porque a Bíblia diz que aquele que nasceu de Deus não vive pecado, Deus o guarda e o maligno não mais lhe toca. Ninguém pode reivindicar sobre nós um direito maior do que o próprio Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20, Paulo declara, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Você não pertence a você mesmo, você pertence a Deus, porque você foi comprado pelo sangue de Jesus. Que verdade transformadora, meus irmãos. A igreja não existe para satisfazer os interesses pessoais de seus membros, ela pertence ao Senhor. Precisamos recuperar uma visão centrada em Deus. O nosso culto não é antropocêntrico, não é o homem que está no centro, mas Deus que está no centro. Nosso culto é teocêntrico. Não somos consumidores de uma programação religiosa, nós somos propriedade de Deus, separados para servi-lo. Nós somos um povo que tem um dono. O Senhor é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, somos dele e só dele, porque Ele nos comprou com o precioso sangue de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário. Você tem um dono, você é propriedade exclusiva de Deus, porque Jesus te comprou com seu próprio sangue. Mas finalmente, meus irmãos, a igreja existe para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Finalmente, Pedro apresenta essa finalidade. A igreja tem uma identidade, mas a igreja também tem uma missão. E por isso ele diz, a fim de quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aqui nós encontramos o quê? O propósito da nossa identidade. Depois de descrever a identidade da igreja, Pedro fala sobre a missão da igreja. A igreja tem uma missão. A igreja não é ensimesmada, voltada apenas para suas atividades internas. Deus nos escolheu, Deus nos fez sacerdócio real, Deus nos separou para si, Deus nos fez seu povo. Para quê? Para que Deus nos fez seu povo? Para que proclamemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E falar das virtudes aqui é falar dos atributos de Deus, quem Deus é. Quem Deus é? O que a Bíblia diz que Deus é? Nós temos uma definição no Breve Catecismo que diz o seguinte: Deus é espírito infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, verdade, justiça. Você pode falar dos atributos incomunicáveis de Deus. Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é infinito. Mas você também pode falar dos atributos comunicáveis de Deus, aqueles que Deus possui, mas que Deus comunica isso também aos seres humanos. Nós devemos falar do amor de Deus, nós devemos falar da graça de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, da justiça de Deus, da fidelidade de Deus. Nós fomos chamados por Deus para falarmos das suas virtudes, dos seus atributos, falarmos de quem Deus é e o que Deus tem feito por nós. A igreja existe para anunciar quem Deus é e o que Deus fez.
E a palavra proclamar aqui transmite a ideia de anunciar publicamente, tornar conhecido, falar amplamente, abertamente e publicamente. Quando alguém recebe uma boa notícia, uma notícia extraordinária, ele quer contar para outras pessoas. Se você, por exemplo, foi curado, você quer contar para outras pessoas. Eu fui curado de disritmia, eu quis contar para outras pessoas que Jesus me curou. Quando o meu pé foi sarado e curado, eu quis contar o que Deus fez. E Deus me fez andar com 40 dias, depois de 3 ossos quebrados, depois do médico falar que eu nunca mais ia correr, se eu não colocasse os parafusos, colocasse uma placa e ficasse com o pé para cima parado, 2 meses. E Deus me curou. A SARF veio me ajudar em oração. Passamos aqui alguns dias, né? Eu fiquei 2 dias deitado, me deu uma dor mais na lombar do que no meu pé. Eu falei assim, eu tenho que vir para a igreja. Eu vim para a igreja todos os dias, pregava sentado numa cadeira de rodas, fui para a congregação, o pastor Rui ficou aqui pregando, me substituindo. Que bênção poder testemunhar as maravilhas de Deus. Uma pessoa que recebe uma grande notícia da família, ele quer compartilhá-la. Quem experimenta uma bênção, deseja contar isso aos outros. E quanto mais, meus irmãos, quando nós compreendemos aquilo que Deus fez por nós, nós queremos anunciar. E Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. As trevas aqui representam a distância de Deus. Eu fiquei pensando aqui, no momento do culto, né, uma vez eu estava numa casa, né, que a minha tia tinha na roça, e ela tinha uma casa principal e uma casa ali, aí eu estava com os meus primos ali. Aí passou um grupo de crente, né, que ia orar no monte, aí eu corri, meus irmãos, eles queriam orar por nós, aqueles adolescentes rebeldes, e eu pulei a janela. Muitas vezes nós corremos de Deus. Quantas vezes você correu de Deus? Eu lembro que depois que eu me tornei evangelista, quantas pessoas fecharam a porta? Um dia fazendo evangelismo aqui no bairro Lindé, com os jovens da igreja, pastor Rui observou que alguém entrou e correu e fechou a porta. Quando as pessoas estão nas trevas, elas correm de Deus, elas querem distância de Deus, porque o pecado embrutece, o pecado paralisa a pessoa espiritualmente, a ignorância espiritual, o domínio do mal. Quantas vezes você também, na sua ignorância, você correu de Deus, você fugiu de Deus, você correu da palavra de Deus, você não quis saber da igreja, você não quis saber de viver o evangelho. Efésios 5:8 diz, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor. Colossenses 1:3 diz que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Veja que coisa maravilhosa esta palavra. Você estava nas trevas, aprisionado na ignorância, distante de Deus, perdido, sem luz, sem salvação, e Deus te libertou. E Ele te transportou para o governo de Cristo, para o reino do Filho do seu amor. Isso é graça de Deus, meus irmãos. Que transformação! Antes trevas, agora luz. Antes afastados, agora próximos. Antes escravos do pecado, agora servos de Cristo. Antes sem esperança, agora povo de Deus. E veja, meus irmãos, que coisa maravilhosa, que essa luz é chamada de maravilhosa, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. O que significa essa luz que é chamada de maravilhosa? Porque a salvação de Deus ultrapassa aquilo que nós poderíamos imaginar. Você estava morto nos seus delitos e pecados. Você era inimigo de Deus, você corria de Deus, você se opunha a Deus, você estava rebelado contra Deus, e Deus, na sua graça, te chamou para a luz, te arrancando das trevas, das garras do pecado, das garras de Satanás, do caminho do inferno, e te colocou no caminho do céu. Uma igreja, meus irmãos, que experimentou a graça, ela não pode permanecer silenciosa. Evangelização não é um programa opcional da igreja. Eu escolho ser uma igreja evangelística ou não, faz parte da sua natureza.
é a própria identidade da igreja. Vocês já conhecem os 3 S do crente preguiçoso, já viram? Salvo, sentado e satisfeito. Vocês já conhecem, não é verdade? Mas não seja um crente preguiçoso, porque a missão do cristão é contar o que Deus fez e tem feito por sua alma, pela mediação de Jesus. Conte, proclame as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Concluindo, meus irmãos, 1 de Pedro 2,9 nos apresenta uma visão extraordinária da igreja. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E somos uma raça eleita, meus irmãos, não por mérito, mas por graça. Somos sacerdócio real, não para buscarmos um status, mas para servir ao rei. Somos nação santa, não para vivermos isolados do mundo, mas para vivermos de modo diferente do mundo. Somos povo de propriedade exclusiva de Deus, não porque pertencemos a nós mesmos, mas porque pertencemos ao Senhor. E tudo isso possui a finalidade, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a pergunta final é simples, meus irmãos: que tipo de igreja somos? Uma igreja preocupada apenas consigo mesma? Uma igreja que é uma torre de Babel, fazendo uma torre apenas para a sua própria glória? Uma igreja consciente de sua identidade, comprometida com a missão? Deus não nos chamou das trevas para ficarmos em silêncio na luz. Deus nos chamou das trevas para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos chamou para que proclamemos a sua maravilhosa graça. Como viveremos então? Viveremos com gratidão. Agradeça a Deus por sua salvação, agradeça a Deus pela sua redenção, agradeça a Deus porque você é escolhido de Deus. Se somos povo escolhido, nós não podemos viver murmurando. Devemos dizer todos os dias: Senhor, obrigado porque me chamastes das trevas para a sua maravilhosa luz. Como viveremos, meus irmãos? Viveremos em santidade. Você não é mais do mundo. Você foi tirado do mundo. O mundo, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Se pertencemos exclusivamente a Deus, a nossa vida deve refletir aquele a quem pertencemos. Reflita a Cristo, que você possa viver uma vida santa. Não viveremos para nós mesmos, nós viveremos para o Senhor, de todo o nosso coração. E finalmente, meus irmãos, como viveremos? Viveremos em missão. Fazendo missão aqui no bairro Lindéia, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil e no mundo, para a glória de Deus. Se formos chamados para proclamar as grandezas de Deus, não permaneceremos calados. E se nós nos calarmos, disse Jesus, que as próprias pedras clamarão. Falaremos de Cristo, serviremos as pessoas e anunciaremos o evangelho da graça de Deus. Essa é a nossa missão. Nós somos um povo que tem identidade. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, mas nós temos uma missão neste mundo. E nós não podemos ficar silentes, nós devemos anunciar as maravilhas da graça de Deus em Cristo Jesus. Essa é a nossa missão. Deus te chamou para que você seja uma bênção na igreja, uma bênção na família, uma bênção na sociedade, uma bênção no mundo, para a glória de Cristo. Que Deus nos abençoe.